Olá, me chamo Tailene e hoje irei ler O Cavalo Cego, de Josué Guimarães. Mas, antes disso, vou falar um pouco sobre o autor. Sobre o que Tabajara Ruas escreveu sobre ele neste livro aqui, Garibaldi e Manuela, uma história de amor. Josué Guimarães era um escritor múltiplo. Em 15 anos, escreveu uma obra desconcertante, contemplada com susto pelos intelectuais de gravata, do volume de contos inicial, onde está o repórter atento às mazelas do nosso capitalismo de canibais, despontou o romancista do grande painel da colonização alemã. E quando pensavam que começava a enquadrar-se diante de uma definição, é um escritor de romances históricos. Apresentou a magnífica metáfora da dominação e da resistência que é Tambores Silenciosos. Foi galante e picaresco em Dona Anja, e juvenil e decidido em É Tarde para Saber. Para quem pensava que já tinha terminado de percorrer seu caminho, apresentou uma das páginas mais dilacerantemente tristes de nossa literatura, a história daqueles velhos e seu imenso desamparo de Enquanto a Noite Não Chega. Logo narrou a saga realista de Camilo Mórtaga, tão nosso e tão universal. Josué escreveu reportagens, livros infantis e até peças de teatro, como a bem-humorada e dúbia intriga de Um Corpo Estranho Entre Nós Dois. Assim como seus inimigos o caçaram por todo o país e nunca o capturaram, os críticos jamais conseguiram enquadrar Josué numa definição simplória. E é isso. Eu vou ler O Elevador. De repente, não sei como, me atirei no contracéu. A tona d'água ficou banhando o chapéu. Mário Quintana. Quem olhasse o poço do elevador sem a cabina, de cima, sentiria um frio na boca do estômago. Era um funil de quase 60 metros de profundidade, que se perdia na sombra. A cabina deslizava os trilhos e a casa das máquinas fazia um ruído soturno, instalando as chaves automáticas, de minuto a minuto. Ficava ronronando a intervalos, como a asma de um grande gato. Lá no 18º andar, o sol era mais forte e os ventos mais assanhados. O céu era mais vasto, mais azul ou mais negro. Quando as nuvens baixas pareciam boiar ao alcance das mãos, e muitas vezes, no inverno, elas entravam pelas portas e janelas, íntimas, infiltrando-se nas peças, invadindo corredores. Então as aberturas perdiam a visão e se tornavam cegas. Nos dias límpidos se avistavam a cidade, o braço do rio, os campos, os caponetes e as coxilhas distantes. E além só as montanhas recortadas no horizonte, azul, cinza carregado, formando uma cremalheira desigual. Havia mais oxigênio lá em cima. A fumaça dos carros e das chaminés se mostrava mais pesada que o ar e formava um lençol gasoso envolvendo o chão e os primeiros telhados, as árvores e os quintais. Nem os pássaros subiam tanto. Talvez os corvos, naqueles seus voos parados, de longas asas recortadas e estendidas, ondulando ao vento, planando, aproveitando as correntes de ar. Talvez os corvos voassem acima do horizonte. Eles se mantinham quietos, por minutos e minutos. Depois se deixavam descair como atingidos por setas invisíveis, para se recomporem instantâneos no equilíbrio anterior. E eram muitos a voar, mas solitários, independentes e prescrutadores. Ligado ao solo pela estrutura de cimento, pedra e ferro, o homem atingiria a terra, e os pardais inquietos, pelo buraco negro do elevador, com seus trilhos engraxados e seus cabos de aço bamboleantes. Era a ligação necessária. Quando subia ou descia, João fazia uns cálculos esotéricos. Quanto tempo um homem perde na sua vida andando de elevador ou dormindo, ou simplesmente sem fazer nada? 7 ou 8 horas de sono. 2 ou 3 horas para comer e beber, 1 hora para as negaças do amor, entre suspiros e ais. Tantas horas por mês ou por ano para chegar diariamente ao 18º andar. Havia que contar ainda os minutos de espera.
às vezes em que outros passageiros faziam o carro parar, para descer ou para subir. Os segundos requeridos para a porta ceder à pressão dos feixes hidráulicos, ou para que os controles automáticos acionassem a polia que enrolava ou soltava o cabo de aço. Muitas e muitas vezes a porta estava quase fechando e alguém puxava o trinco, abruptamente, fazendo com que todo o ciclo mecânico recomeçasse. Quando publicou O Cavalo Cego, em 1979, Josué Guimarães era jornalista e um romancista conhecido e respeitado. Havia já publicado algumas de suas grandes obras, como A Ferro e Fogo I, Tempo e Solidão, e A Ferro e Fogo II, Tempo de Guerra, e A Tarde para Saber. Este volume reúne 6 contos, que são eles: A Visita, A Travessia, Uma Noite de Chuva, O Cavalo Cego, O Elevador e Renato, Meu Amor. Contos em que o autor revisita o universo ficcional que está presente na maior parte de suas obras, mas aqui, diferentemente da maioria de seus outros livros, lança mão de um estilo que alia o registro realista e o fantástico, na melhor tradição latino-americana então em voga, representante de uma reação aos governos totalitários que dominaram os trópicos na segunda metade do século XX. Nessas histórias, o fantástico se alia ao absurdo e ao irracional da vida. As ações do cavalo cego são de uma alegoria para atitudes violentas que tanto marcaram e ainda marcam a sociedade brasileira, e que, sob pena de Josué Guimarães, alcançam não só uma dimensão artística, mas também histórica. E é isso. O Cavalo Cego, de Josué Guimarães.